Bom, gente, final de carnaval. Agora nós vamos começar o ano verdadeiramente, né, doutora Simone? Que todo mundo começa depois do carnaval. Pois é. E nós vamos falar de um assunto que é importante, principalmente para nós que somos mulheres, que é a síndrome do túnel do carpo, né? Que a gente é um ossinho que a gente tem aqui, que ela vai estar explicando para nós, a doutora Simone, e saber que tem muita gente que tem dor. E aí eu quero saber se ela se torna crônica ou se ela é aquela dor que passa. Ela vai estar nos explicando. Seja bem-vinda, doutora Simone. Realmente, essa dor é muito comum, principalmente nas mulheres. Me explica um pouquinho por que isso. E por que a gente tem, a gente fala dor no... Ninguém imagina que esse ossinho chama carpo, por isso que as pessoas ficam confundidas. Fala um pouquinho pra gente. Então, vamos começar 2020, né? 2020. Sequência de dor, ortopedia, coluna, tudo. Vamos falando tudo aqui, abordando vários temas. Na verdade, o carpo não é só um ossinho, né? A gente tem uma série de ossos que formam essa região. Então, tá? Né? É do nosso punho aqui. A gente tem o rádio a una e o carpo vai estar articulando aqui. A gente chama de túnel porque os tendões eles vêm, né, na parte aqui, e lá por baixo nós vamos ter a parte óssea, e aqui em cima a gente tem uma banda fibrosa segurando os tendões. Então, o nervo mediano, que é responsável por essa patologia, ele passa ali junto, né, com os tendões dentro do túnel, né? E é nessa região, só nas mãos que a gente tem esse... Isso, no punho. No punho aqui, né? É. Aí o paciente quando vem, né, como que a gente suspeita? Assim, do túnel do carpo. Normalmente, sim, é mais comum nas mulheres, mulher na meia-idade, 30 a 60 anos, nossa meia-idade, hein? Nossa meia-idade. Isso. 30, graças a Deus, nós estamos ficando velhas, né? 30 a 60 anos, pode ser só numa mão? Pode, mas normalmente bilateral. E o paciente vem com aquela história assim, doutor, eu tô com uma dor que eu acordo com ela. Né? Eu durmo, esse é o sintoma. Eu durmo e de repente eu acordo, a minha mão tá formigando, eu achei que eu dormi em cima do braço, mas não, né? Isso tá me incomodando muito. E ao longo do dia, quando eu trabalho também, eu sinto essa alteração, né? O nervo mediano é o nervo que é responsável pela inervação, principalmente desses 3 dedos aqui da nossa mão, né? Então, ele pega também um pouquinho aqui do quarto, mas aí a gente começa a ter alteração daquela sensibilidade, né? A gente vai perdendo aos pouco. Aos pouquinhos, você vê aquelas alterações e depois isso pode ir piorando com a gente ter até mesmo perda da pinça, tá? Desse movimento, assim, da força da pinça e do movimento mesmo. Eu pego uma bolsa e dói tudo. A gente vai comer o garfo. Isso, a gente e os pacientes já começam a falar assim, cair nas coisas da minha mão, não dou conta de abrir uma garrafa, tá? São queixas que a gente vê ao longo do tempo. Às vezes os pacientes quando vêm, eles já têm uma doença já de moderada para severa, né? É porque deixou passar, né? Porque a gente tem esse porque no comecinho você fala, vai passar, melhora com uma coisa, com outra, mas a hora que vem a gente já faz um diagnóstico assim, né? Então, perceber alguma alteração, tem que vir ao consultório, a gente tem que fazer um bom, né, exame clínico, patologias de base. A gente sabe que é mais prevalente em mulheres, mas tem coisas que podem estar associadas. Então, pacientes diabéticos, com alteração de tireoide, os obesos, né? Pode acontecer também a síndrome do túnel do carpo relacionada à gravidez. Olha, que interessante. E as mulheres hoje estão tendo gravidez mais velhas, né? Isso. Mas assim, a mulher ela começa, né, a reter líquido, a engordar, e aquilo lá pode levar a uma compressão. E é muito comum, passou ali, né, os primeiros meses também, isso acaba regredindo. Não precisa nem de cirurgia, nem de um tratamento mais específico assim, tá? Mas a gente tem que tá de olho nessas patologias. Se já teve uma fratura prévia, né? Às vezes a fratura pode ter uma sequela da parte óssea que pode estar levando a compressão. Então a gente tem que ver tudo isso no exame clínico, na inspeção do paciente, a gente tem que ver da parte neurológica, né? Já tem algum déficit, tem alguma perda? Não, será que é só mesmo uma compressão ali no nível do punho, mas eu tenho que pensar numa coisa mais alta também, numa doença da coluna. Às vezes vem muito paciente, né, encaminhado, fala assim, eu tenho hérnia cervical. Mas a hora que a gente vai ver o que tem duas coisas ali, pode ter uma hérnia cervical que não tem tanta repercussão e tem uma síndrome do túnel do carpo que está dando, né, alteração. Uma coisa está ligada à outra.
Essa compressão no nervo aqui, no nosso punho, ela é uma compressão mesmo. Se apertar o nervo, é isso? Isso. Depois vamos colocar um modelinho Nós vamos colocar assim. no ar para poder evidenciar isso. A gente vai tendo esse espessamento aqui. O osso também pode estar ali, né? No caso da fratura, diminuindo o espaço e o nervo vai ficar apertado, né? E aí nervo dói, né? Tem várias alterações, né? Nervo dói. Alterações do nervo. Aí, dependendo se o nervo é mais sensitivo, mais motor, a gente vai ter as queixas. Mas, fazendo o diagnóstico, né? Faço um exame de imagem, a eletroneuromiografia, né? Que é um exame feito com o neurologista, para mostrar como que está aquela lesão no nervo. Aí, a gente, tendo casos mais leves, a gente pode pensar no tratamento conservador. Usar uma órtese, né, anti-inflamatório, alguns pacientes às vezes fisioterapia, uma coisa que a gente tem utilizado é a terapia por choque, é uma das opções, né? E a gente tenta. Essa terapia faz aqui no próprio consultório mesmo, né? Consultório, isso, a gente consegue fazer aqui, tem o equipamento, a gente utiliza para várias coisas, dentre elas o indutor do carpo tem uma certa indicação. Mas alguns pacientes não vão melhorar, né? E aí a gente tem que pensar, sim, em cirurgia. Tá? E essa cirurgia, como que é o procedimento cirúrgico? É tranquilo, é simples, pós-operatório? Sim, é feito no centro cirúrgico, a gente precisa de uma anestesia, né? Faz a descompressão ali, a gente pode fazer tanto aberto quanto por vídeo, né? Pode fazer de acordo com o paciente, né? E o paciente vai embora no mesmo dia, vai para casa, depois volta para a gente tirar os pontos. E a gente vê que em mais de 95% dos casos, os pacientes ficam muito bem, né? Acabou a anestesia ali do braço, o paciente já fala assim, ó, acabou meus sintomas. E volta a ter movimento preservado, sensibilidade. Alguns pacientes, às vezes, têm uma maior dificuldade no pós-operatório, às vezes ficam, acho que estão com uma rigidez, aí a gente pode fazer um pouco de fisioterapia pós-operatória, tá? E a fisioterapia ajuda bem, né? Ajuda. Mas, assim, hoje eu acho que é uma das patologias de melhor assim, tratamento, né? Quando a gente faz um diagnóstico adequado, o paciente adere ao tratamento e mesmo que chegue na cirurgia, o paciente tem uma resposta muito boa. Claro, a cirurgia não é para todos, lógico, aliás, é para a minoria. Mas mesmo assim, a gente não precisa ter medo do processo, porque muita gente tem medo de cirurgia na ortopedia. As pessoas, ai meu Deus, eu tenho que fazer cirurgia. Mas tem cirurgias que são muito boas, são muito proveitosas, né, doutora Simone? Sim. Mas eu falo assim, ó, as cirurgias, elas existem porque os benefícios são maiores que os riscos. Porque se o risco fosse maior, ela já tinha caído em desuso, né? Sim. Eu sempre falo isso para o paciente. E o paciente tem que ter consciência também que a gente tem que tentar todos os recursos de terapia conservadora até chegar e falar assim, não, hoje a gente tem que pensar em cirurgia, né? Às vezes os pacientes eles têm muito medo porque às vezes pegam profissionais que às vezes já falam, não, vamos operar de cara, né? E isso é uma coisa que eu bato muito, o paciente tem que saber da patologia dele, o paciente tem que ter consciência. Ele tem que contribuir também. Isso, e de tudo que ele tem que fazer, tanto no pré quanto no pós-operatório, né? Porque isso vai ajudar muito. Bom, gente, olha, muito legal. Um bom ano para nós. Um bom ano para nós.